Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos em direto a partir do local habitual, Rádio Savana 100.2. Também estamos em direto no Facebook. É um programa que, caro ouvinte e telespectador, pode acompanhar também em diferido ouvindo aqui na Rádio Savana 100.2 aos sábados às 12 e domingo às 21 horas e ver na televisão independente de Moçambique aos domingos, terças e quintas-feiras às 21 horas. Boa noite, Fernando Lima. Numa semana em que temos muitas notícias econômicas. Exatamente. E boas algumas. Algumas boas, outras não tão interessantes, mas de qualquer forma os temas económicos estiveram muito em evidência esta semana. E nesta linha vamos ao anúncio da HCB que vai vender 7,5%. Vai anunciar isso nos próximos tempos. Depois do fogo de barragem que houve sobre a venda das ações, depois das interrogações se a venda seria dirigida ou não, a HCB, hoje, sexta-feira, tornou público que vai ser no dia 20 de maio que vai fazer esta oferta pública de venda de 7,5% das suas ações e, portanto, compra quem quer. Existe um sindicato bancário que foi nomeado para supervisar toda esta operação. Haverá também possibilidade de rateio para, portanto, os investidores que quiserem fazer ofertas maiores. Penso que vai ser uma operação de grande sucesso, mas também vai ser um teste muito importante ao mercado moçambicano, porque, digamos, os mais pessimistas acham que não há dinheiro no mercado moçambicano e, portanto, ninguém vai... E os mais pessimistas também acham que há uns grupos muito próximos ao poder político do dia que já podem tem tudo organizado para ficar com este quinhão. Eu não subscrevo essa teoria de conspiração. Aliás, já estive envolvido em operações anteriores e quero-me parecer que todas elas correram bem. Até hoje, a operação da empresa moçambicana de hidrocarbonetos, a CMH, continua a ser um bom título. Os títulos das cervejas continuam a ser títulos ótimos. Vamos dizer que a SETA e a seguradora pública talvez não sejam operações tão fortes e tão bem-sucedidas, mas mesmo a operação da seguradora pública, as ofertas ultrapassaram a oferta. Portanto, todas estas iniciativas de colocar ações em bolsa têm tido um apreciável sucesso. A operação da SETA não teve o mesmo sucesso, porque exatamente a SETA era uma empresa com os problemas que se lhe conheciam e, portanto, o mercado reage exatamente em função daquilo que conhece da empresa. Portanto, eu estou seguro que, não sei se é correto chamar-lhe leilão, mas a OPV da HCB vai ter um grande sucesso, mas isso no fim do dia também vamos saber, porque logo os números vão dizer se as ofertas ultrapassam, ou seja, as propostas de compra ultrapassam a oferta da própria HCB. Muito bem, Fernando, vamos ao nosso primeiro tema que elencamos para este programa. Vamos olhar para o Comitê Central, os GECOS,
do Comitê Central da Frelimo e também os problemas do orçamento eleitoral e também as notícias econômicas do negócio da NADARCO e do Economic Briefing do CTA, que fizeram as perspectivas econômicas de 2019. Vamos ao Comitê Central, tal como o Savana previa, e também comentários neste programa que fizemos, acabou prevalecendo uma situação, Fernando Lima, de paz podres entre os principais contentores e antes a generalidade dos jornalistas previa que havia de haver um ajuste de contas entre o lobby das dívidas ocultas, o grupo de Samito e também os apoiantes do presidente Inhuso. Como é que olhou para este final do Comitê Central da Frelimo? Eu penso que o núcleo duro à volta de Filipe Nyusi teve que fazer opções. E as opções que estavam em cima da mesa giravam em torno de dois objetivos centrais, que era evitar qualquer contestação em torno do presidente, do seu desempenho, e, por outro lado, confirmar, sem qualquer sombra de dúvida, Filipe Nyusi como candidato da Frelimo às eleições de outubro. Isto formalmente não tinha sequer margem de questionamento, mas também, como dissemos aqui, o que a vontade pode sempre muito, e, portanto, se um número significativo de membros do Comitê Central achassem que este era um assunto que fosse relevante, mais se um grupo de notáveis no Comitê Central, e nós sabemos que o Comitê Central, nem todos os membros do Comitê Central têm a mesma valência, mas se puxasse para um questionamento em relação ao candidato, isto passaria a ser um tema. Não obstante, eu acho que isto seria também quase suicida, porque estamos no mês de maio, alterar-se ou arranjar-se uma outra figura, uma outra figura não ficaria bem a um partido com as tradições da Frelimo, e seria também suicidário, porque tiraria também muitas das condições que um candidato que já é presidente tem sempre de vantagem em relação a todos os outros candidatos. Portanto, estes eram os objetivos centrais. Penso que esses objetivos foram plenamente alcançados. Isto foi um comitê central de aclamação do presidente Nyusi, e este outro assunto lateral, que era o processo disciplinar Samora Machel Júnior, também acabou, não obstante ter estado presente toda a reunião, acabou por sendo um assunto que foi chutado para canto ou para as linhas laterais, se quisermos, uma vez que canto é uma penalidade muito mais perigosa do que chutar a bola para as linhas laterais, isto para usar a linguagem do futebol. E falávamos do Nyusi já proclamado candidato no Congresso, mas houve a necessidade do CC passar uma resolução apoiando o Nyusi. Isto foi importante para enfatizar, para dissipar qualquer equívocos, para os que insistiam a necessidade de ter mais candidatos. Sim, havia uma corrente legalista no Comitê Central que achava que o voto pelas palmas, por aclamação, vale o que vale. É muito de emocional. E, portanto, era importante que se passasse uma resolução formal a dizer: este é o nosso candidato, isto fica em ata, não obstante eu não ter qualquer dúvida que nas próprias atas do Congresso também estava lá que Filipe Nyusi. Portanto, isto foi, digamos,
mais vale prevenir do que remediar. Se estamos aqui, se a maré é neste sentido, não venham amanhã dizer que foram todos apanhados nesta onda de emoção que ratificou este candidato, mas que não houve o seguimento dos procedimentos mais corretos em relação à escolha do candidato. Portanto, digamos que houve um excesso de zelo que é decorrente também deste clima que se criou, que nunca foi contestado publicamente, mas que todos sentiam que havia no ar este potencial de contestação. Aliás, a partir do momento em que Samora Júnior questiona se o presidente viola os estatutos, questiona o candidato e se devia haver um candidato único, isto não é uma nebulosa, é um documento muito concreto, apesar de Samito dizer que nunca vazou este documento, mas esse é produto da comunicação social. Acho que sempre discutiu a comunicação social tem costas largas, tem sempre costas. Já estamos habituados. Aliás, não é só em Moçambique a comunicação, mas quer dizer, no fim do dia a comunicação faz o seu papel de divulgar. É como aquele debate sobre se os jornalistas devem respeitar o segredo de justiça. Não, os jornalistas, quem deve respeitar o segredo de justiça são os funcionários da justiça, o segredo de Estado, os funcionários do Estado. Os jornalistas não são parte, no meu entender, não são parte desta equação. Eles estão a fazer o seu papel. E depois não se conhece nenhum jornalista que foi preso porque foi arrombar algum gabinete, retirou documentos, e nem mesmo este documento de Samora Machel Júnior de 44 páginas foi roubado. Alguém vazou para a comunicação social porque tinha interesse que este debate saísse de dentro da própria família para ser debatido mais para fora. O próprio Samito reconhece que o documento que foi endereçado ao Comitê Central ou ao Comitê de verificação foram tiradas cópias desse documento e portanto, chegaram a algumas, não muitas, mas chegaram a algumas pessoas. Portanto, logo à partida, não se sabe quem são essas pessoas, mas logo à partida há pessoas que poderiam ter vazado o documento. Vamos acreditar na declaração de Samora Júnior de que não foi ele que tomou essa iniciativa. Esta estratégia de empurrar o caso do Samito Machel para depois das eleições, até que ponto isso complica o futuro político do próprio Samito? Porque ele está agora numa posição de indefinição. Não sabe se vai ser expulso ou vai receber uma advertência, vai ser suspenso. Não, para mim significa que foi-lhe endossada a bola. Portanto, a bola está com ele. Digamos, não sei se o termo inteligente é o melhor, mas de uma forma inteligente e a partir da própria Comissão Política, decidiu-se não avaliar este assunto. Isto claramente é um assunto fraturante no seio da família Frelimo. Portanto, vamos deixar isso para depois das eleições. Portanto, não é um problema para ser debatido, não é um problema de campanha eleitoral. Isto remete à responsabilidade política das questões que foram levantadas por Samora Machel Júnior no seu próprio documento, de tomar ou não tomar iniciativa até outubro. E, portanto, cabe a Samora Machel Júnior decidir se, por exemplo, e é uma hipótese, se forma um partido e concorre às eleições e pode fazê-lo, ou se, digamos, aguarda estatutariamente que o Comitê de Verificação se pronuncie. Portanto, quem está neste momento numa posição
mais melindrosa, é Samora Machel Júnior, não obstante ter as duas opções, porque se lhe perguntarem, vai concorrer? Eu disse, não, eu sou um militante da Frelimo, aguardo tranquilamente os resultados do Comitê de Verificação, mas pôs em causa uma série de questões, mas você foi impedido de concorrer não a eleições presidenciais, mas a uma eleição municipal. Bem, isto são apenas conjecturas. De qualquer forma, eu diria que, não obstante a determinação que eu sinto da parte de Samora de se apresentar como uma alternativa, e quando eu digo de se apresentar como uma alternativa, não estou a dizer alternativa em termos de a que posto se deve candidatar, muita gente na Frelimo vê com antipatia todo este incidente e não gostou desta iniciativa. Portanto, se Samora Machel Júnior decidir avançar, tem certamente, não tenho dúvida, tem os seus apoiantes, tem uma máquina, mas terá também muitos opositores dentro da própria Frelimo e dentro do setor histórico da Frelimo. Uma declaração importante pelos os que viram e ouviram e nos contam é a declaração o pronunciamento do presidente Guebuza, quando fala do ambiente de caça às bruxas. Isto é numa clara alusão aos que foram detidos relacionados com o processo das chamadas dívidas ocultas e talvez também aos outros processos, tipo Helena Taipa, antiga ministra do Trabalho. Bem, o problema é o seguinte: o presidente, usando uma expressão brasileira, o presidente Guebuza não é propriamente moleza, não é uma pessoa que pode estar numa sala, ouvir as pessoas a fazer comentários e ele faz que não está a ouvir. 2, ele não é uma pessoa qualquer, ele é o ex-chefe de Estado de Moçambique e, portanto, sente as críticas, os comentários e não só sente as críticas, os comentários, como, mesmo que não queira ler os jornais todos os dias, nem queira estar no telefone a ver o WhatsApp, ele sabe muito bem qual é o que corre na Vox Populi. Portanto, achou que devia fazer uma intervenção e mais, em termos práticos e em termos de determinados acontecimentos, em termos de iniciativas judiciais, o presidente Guebuza, acho que a expressão é correta, tem sido muito acusado nos últimos meses, não só diretamente, como as pessoas que foram os seus colaboradores. E claro que em última análise, acaba por ser uma atitude corajosa, porque ele também, como pessoa inteligente que é, sabe que não é propriamente a pessoa mais popular neste momento, e mesmo num fórum, digamos, em que tem muitos amigos e muitos apoiantes, como é o Comitê Central, ele também sabia que também há muita hostilidade, sobretudo depois do ambiente que foi criado a partir de dezembro, quando foi introduzida, em termos de conhecimento público, esta versão sobre o caso de dívidas ocultas, que isto foi uma operação para muitos se beneficiarem, incluindo o seu próprio filho. Portanto, foi uma iniciativa temerária, mas o medo e
não é propriamente uma característica do presidente Guebuza. Claro que ficou mal na fotografia, não por causa dele, diria, mas por causa de todo um ambiente negativo que está criado em torno de si. E os acontecimentos e os relatos que recebemos assim o evidenciam. E este ambiente que foi criado nas vésperas do Comitê Central e também dentro do Comitê Central, o discurso do presidente, também o discurso dos órgãos sociais, fez também recolher a viola para o saco alguns eventuais grupos apoiantes ou do presidente Guebuza ou de outros setores que queriam afrontar o presidente Nussi Requase? Claramente, porque muitos dos escritos que foram publicados, mesmo à boca do Comitê Central, eram extremamente assintosos e insultuosos para com a Nussi. Isto veio num crescente desde que começaram a fazer-se as primeiras prisões ligadas com as dívidas ocultas, e o alvo era sempre o mesmo. O alvo é Filipe Nussi, o alvo é o atual presidente, porque o objetivo foi sempre, e isto falou-se muito nos bastidores, eu não gosto sequer de citar a transcrição da famosa gravação e das declarações que são atribuídas ao ministro Celso Correia, mas a ideia que existe entre círculos influentes da Frelimo é que se devia deixar esta onda de contestação e que, em algum momento, as pessoas se iriam cansar e o assunto, da mesma maneira como começou, acabaria e, digamos, tudo continuaria na mesma. Havia muito este sentimento, havia esta narrativa que isto não corresponde à agenda nacional, que isto é um assunto que são os americanos que querem levantar isto, porque os americanos não gostam do presidente Guebuza, que é o Ocidente que não gosta de Moçambique, portanto isto é uma agenda de fora, a sociedade civil moçambicana não tem vontade própria, é dirigida a partir da famosa mão externa. Portanto, digamos que os acontecimentos que se precipitaram a partir de dezembro contrariaram algo que se percebia como um pacto, embora, por exemplo, Beatriz Buchili, quando foi ao Parlamento recentemente, também contrariou esta versão, quando disse: se consultarem o processo, vão ver que o processo nunca esteve parado. E, portanto, se ela diz isso, pelo menos temos que lhe dar o benefício da dúvida, porque não é tão difícil consultar o processo. Os advogados que neste momento estão envolvidos no processo têm acesso às peças processuais, não são propriamente amigos da Procuradoria da República e, portanto, muitos desses advogados, ao longo dos últimos anos, têm subido aquelas escadas da Procuradoria com os seus clientes para várias iniciativas que a Procuradoria já tinha tomado, não só em relação a pessoas que foram arroladas e cujos nomes foram tornados públicos, como em relação a outras pessoas que circularam na comunicação social, mas que a PGR não corroborou, portanto, a existência de iniciativas em relação a essas mesmas pessoas. Agora, muito bem, Fernando, vamos olhar para os números do recenseamento eleitoral e todos os problemas que lhe acompanham. Esta semana a CNR reuniu-se com a RENAM, partido que foi denunciar alegadas irregularidades no processo eleitoral. Falam de manobras fraudulentas com vista a beneficiar o partido governamental. Enumeraram vários postos que ainda não começaram com o recenseamento e enumeraram vários locais
onde a oposição tem maior peso, que também não começou o recebimento eleitoral, o desempenho é muito baixo comparativamente às zonas que tradicionalmente votam, Frelimo, em que os números são um pouco altos. Olhando para esses números todos, Fernando Lima, há espaço para se falar de manobras antecipadas? Esse aqui é o drama, Francisco. Acho que a melhor defesa da CNE e do STAI é fazer uma operação que seja uma operação cuja característica fundamental seja um mínimo de eficiência. Por exemplo, está toda a gente com as lupas no INGC, no Instituto das Calamidades. O INGC não é dirigido por supercrânios, as pessoas não são super eficientes, mas no fim do dia transparece um pouco esta ideia de que estas pessoas tentaram fazer o seu melhor. Por um passado recente de grandes pontos de interrogação em relação à CNE e ao STAI, logo à partida há uma grande má vontade em relação a esta estrutura. Ora, quando todos os dias são reportadas asneiras, ineficiências, incompetências que fica difícil de compreender, depois aquela parte das teorias de conspiração é apenas um acréscimo, ou seja, a CNE e o STAI abrem a porta para a oposição os bombardear todos os dias com evidências de mau funcionamento e de irregularidades. E depois é muito fácil dizer, sem Mulevala aconteceu isto, aconteceu em toda a província da Zambésia, ou seja, fazerem-se generalizações a partir de alguns factos que são do conhecimento do conhecimento público. Por exemplo, neste momento está a haver um grande abuso da figura do registro mediante a apresentação de testemunhas. Mesmo antes deste assunto ser levantado, eu sempre pensei que isto iria abrir a porta, mais uma vez, para as tais de teorias de conspiração. Neste momento, existe inclusivamente a figura da testemunha profissional. Portanto, os indivíduos que ficam ali à beira do posto de recenseamento e que, sucessivamente, vão testemunhando que, sim, é o João, é a Maria, é o Francisco, é do nosso bairro, é o José, é do bairro, é da célula, e, portanto, são muitas, assim, nós não somos propriamente um país conhecido pela sua eficiência e pelo seu desenvolvimento, mas há instituições nossas que nos envergonham bastante e o STAI e a CNE não são propriamente estas instituições a quem nós damos o benefício da dúvida. Portanto, o STAI e a CNE estão a colher os frutos daquilo que semearam e daquilo que estão todos os dias a semear. Eu não aceito estes argumentos sobre os painéis solares, sobre os computadores, mas ainda é mais peregrino o argumento de que este pessoal não foi usada a palavra competente versus incompetente, mas por outras palavras foi dito que este pessoal é menos experiente que o pessoal anterior. Com o nível de desemprego que existe neste país, eu não posso acreditar que pessoas que já tinham experiências anteriores conseguiram emprego de recenseamento, neste recenseamento, quando são melhor pagas. Aliás, vemos que os números quase que triplicaram em relação a recenseamentos, ou seja, este recenseamento está a ser muito mais caro que recenseamentos anteriores e mesmo assim é uma operação extremamente ineficiente. E o ciclone Idai e o ciclone Kenneth não são justificativos para cobrir toda a ineficiência da operação de recenseamento. Portanto, como corolário, digamos que o STAI se põe a jeito para as críticas da RENAM. E tem já a província como Sofala, 56%, Zambésia,
61% nas primeiras 3 semanas de desempenho, mas tens uma província como Gaza que as pessoas adoram para aparentemente ir votar, tem um desempenho excepcional de 117% e historicamente a votação nestas áreas tem números norte-coreanos. Não, tem números norte-coreanos e depois a diferença que houve da primeira para a segunda semana, ou seja, ativem lá os vossos comandos porque os números não estão muito bem. Então, eu ouvi a explicação de, bem, as brigadas estavam com dificuldades de fazer chegar os números. Eu aceito com mais facilidade a dificuldade de fazer chegar números do Buzi e de Nhamatanda do que aceito dificuldades a fazer chegar números de Chiqualaquala, de Mapai, de Bafuri, que apesar das dificuldades, apesar das estradas que são difíceis lá para o interior de Gaza, mas no seu todo as comunicações em Gaza são muito mais fáceis do que em Sofala pós-Gidai. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, Rádio 20 e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos olhar um pouco para o negócio da Anadarko e Ocidental. Fernando Lima já foi anunciado. A Anadarko aceitou a proposta da Ocidental, que, caso se efetive e feche toda esta compra, vai passar os ativos em África para o grupo francês Total por 8,8 mil milhões de dólares. Grande negócio, e os que cobram mais valias aqui em Moçambique já estão a esfregar as mãos. Claro que estão a esfregar as mãos, mas é também uma operação interessante em termos geoestratégicos, ou seja, aqueles estudantes de relações internacionais e da influência francesa aqui no canal de Moçambique sempre acharam que a França tinha os seus interesses e que, em algum momento, parecia que estavam a descurar os interesses. A Total já tentou fazer explorações em dois blocos, dois blocos prospectivos ao largo da costa moçambicana sem qualquer sucesso. Desta vez, aparentemente, está a comprar algo que conhece a natureza e os quantitativos das reservas. A Total é um grupo que também está presente em Angola, tem uma grande experiência em Angola, portanto não tem a dimensão da Chevron, mas é também um grupo forte. Eu diria que não andarei longe da verdade que quer a Anadarko, quer as autoridades moçambicanas prefeririam a operação Chevron. Aliás, quer a Chevron, quer a Anadarko, logo que estabeleceram, digamos, um pré-acordo, vieram a Moçambique comunicar que havia este pré-acordo, mas os números da Ocidental falaram mais alto. Também havia muito esta percepção de que a Ocidental não tinha capacidade de encaixe para uma operação desta natureza e que, portanto, faria uma operação, sobretudo de natureza financeira, para depois a repassar a parceiros tipo Shell ou ExxonMobil. E para Moçambique, ter a ExxonMobil no bloco 4 e no bloco 1 não era o melhor cenário. Portanto, esta opção de a Total assumir os ativos da Anadarko em África parece uma boa
parece uma boa opção, mas contrariou o cenário inicial em que se esperava que a Chevron iria aumentar os valores e animar mais o negócio. Portanto, penso que a hipótese, ou seja, a proposta da Ocidental, que anda à volta dos 56 mil milhões de dólares, tornou a sua proposta imbatível e, portanto, a Chevron achou que não devia oferecer uma contraproposta. Aliás, nem sequer esperou que o prazo se vencesse hoje, antecipou 24 horas a sua decisão, uma vez também que o board, portanto o Conselho de Administração da própria Anadarko, também já tinha anunciado que tomava como firme a proposta da Ocidental. E vem aqui a Total, que Moçambique vai ficar com as operações do Ghana, África do Sul, Argélia, mas em Moçambique a Total resume-se a estações de bombas de gasolina. Sim, o retalho. Aqui para já tem o retalho, tem alguma experiência em termos operativos de ter tentado uma operação de prospecção a sul do bloco 1 e 4, também noutro bloco ainda mais a sul, mas em ambos os casos penso que esteve na fase da compra de simulações sísmicas, mas nem sequer chegou a fazer qualquer perfuração. Estas operações não mexem com os prazos da decisão final do investimento. Esteve cá o presidente executivo da Anadarko, Al Walker, teve um encontro com o presidente Nyusi e garantiu e reiterou que o DFI será anunciado em meados de junho, e também as operações que estavam suspensas em fevereiro devido aos ataques que eles anunciaram formalmente nesta quarta-feira. Houve também garantias de segurança por parte do executivo moçambicano. As duas coisas. A Anadarko, através de um comunicado formal, a decisão final de investimento vai ser tornado público a 18 de junho. Penso que é a mesma semana da Cimeira Estados Unidos-África e, portanto, faz parte, digamos, é coberto exatamente pelas iniciativas de investimento americano em África. Por outro lado, a parte da segurança, a Anadarko colocou em cima da mesa uma série de, digamos que um caderno de encargos adicionais, chutou a bola para o lado das autoridades moçambicanas e, enquanto esse caderno de encargos adicional não foi cumprido, digamos que tiveram as operações em banho-maria. Claramente, as indicações que temos é que o FID foi atrasado devido a assuntos de segurança, uma vez que os outros aspectos já estavam acautelados. Que outros aspectos estavam acautelados? O número de pré-contratos de comercialização de gás, que são importantes para atuarem como garantias para os sindicatos bancários financiarem a própria operação de exploração de gás, e isso era pacífico. Por isso que a própria transação entre a Anadarko e a Ocidental não influirá sobre o FID, uma vez que toda a outra operação, o TPC fundamental que tinha que ser feito, já está consolidado. Não sei se foram anunciadas mais 2 contratos, mas estão na calha mais 2 contratos que podem já atingir os 12,8 de venda, vão ser anunciados. Portanto, a Anadarko neste momento também está muito confortável com a colocação do gás moçambicano no mercado internacional. Muito bem, vamos olhar também para os outros números.
Nesta quinta-feira houve a conferência Conjuntura Atual e Perspectivas Econômicas 2019, organizado pela CTA, onde estiveram o Banco de Moçambique, o FMI e também o governo esteve representado, e o BM previu em baixa o crescimento econômico, isto para 2%, depois de uma previsão de 3,3%, devido aos efeitos das calamidades. É o IDAI, é o Kennedy, mas também aqui vem as incertezas associadas com as eleições de 15 de outubro. Mais uma vez, eleições. Exatamente, eleições e, portanto, recuos em zonas sensíveis, nomeadamente Nampula, Sofala e Manica e também um pouco Zambésia. Portanto, o nosso celeiro está no centro-norte de Moçambique, áreas importantes em termos de produção e comercialização de alimentos e de culturas de rendimento foram muito afetadas pelas cheias e, portanto, é normal que as previsões tenham que ser em baixas. Eu vi também previsões em baixa em relação ao setor de transportes. Não me parece que seja tão dramático, mas, sobretudo, em termos de produção, em termos de exportações, Moçambique será muito afetado. Ainda esta semana, a VAL também tornou públicos alguns números em relação à baixa de comercialização de carvão, que tem a ver com preços, mas que tem a ver também com excesso de chuva, que prejudicaram a sua operação de exploração mineira e de transporte de carvão para os portos de saída. Portanto, não é uma surpresa, será claramente um ano mau para a economia de Moçambique. O Banco Central continua as suas manobras no sentido positivo para travar a derrapagem do metical. Esta semana o dólar recuou 2 pontos, portanto estávamos perigosamente na consolidação do dólar a 65 meticais. Estamos a recuar para a casa 63. Isto tem a ver eventualmente com o mercado, que não está aparentemente tão atrativo para a comercialização de divisas, e também com o travão que se verificou administrativamente junto de importadores e exportadores para, digamos, este setor funcionar a fazer leilões informais junto da banca, exatamente inflacionando, se pode usar este termo, o próprio valor do dólar. A inflação também não vai romper a barreira psicológica do um dígito, mas vai estar um pouco próximo daí. Exatamente. É o IDAI, porque foi penalizado também a parte agrícola, sofreu muito com o ciclone. Exatamente. E as áreas, mais uma vez, as áreas sensíveis, Sofala e Nampula. Eu falo menos de Cabo Delgado, porque não tem uma expressão tão significativa na economia de Moçambique, mas Nampula, que não foi muito noticiada, mas que foi muito afetada em muitos dos distritos produtivos, vai ter um grande impacto devido também ao volume de negócios e volume de produção que acontece anualmente em Nampula. Segundo a CTA, 145 milhões de dólares é o prejuízo na zona centro devido à ciclone, mas o setor que foi mais penalizado é o setor da indústria, com 36 milhões de dólares. É todo aquele arraso que a Beira sofreu. Exatamente. Aqui, se calhar, a questão mais
mais importante a salientar é a capacidade, no meio das adversidades, a capacidade que está a haver do setor empresarial em se organizar para exatamente determinar as suas perdas, ter um caderno de encargos com o mínimo de credibilidade para conseguir discutir medidas paliativas e medidas alternativas para se ultrapassar este estado de necessidade, porque é do que estamos a falar. Há uma situação de necessidade na zona de Sofala, nomeadamente o seu tecido industrial. Não é tanto das zonas afetadas pelo Kenneth ou pelo Idai, não há grande expressão industrial. A expressão industrial mais significativa é, de facto, a cidade da Beira, e aí não é tanto o fenómeno de inundações, foram os ventos que destruíram instalações e destruíram muitos equipamentos naquela fase dos ventos que atingiram a cidade da Beira no primeiro dia do ciclone. Não temos ainda programa com o Fundo Monetário Internacional, mas o FMI diz que os 118 milhões de dólares de apoio de emergência também funciona como um sinalizador para o mercado e para a comunidade internacional que apoia este país. Eles têm capacidade de gerir. Claramente, se Moçambique estava e está a ser penalizado pelos fundos para o Orçamento de Estado, pelos próprios programas de apoio do Fundo Monetário Internacional, haver esta janela de oportunidade, mesmo tratando-se de um fundo de emergência sem grandes condicionantes adstritos, com uma taxa praticamente sem taxa de juro, com um período de graça muito alargado, para além do montante, que não é tão... Quando estamos a falar de prejuízos na ordem dos 700 milhões, que foi o número que o Banco Mundial pôs em cima da mesa, ainda, não, apesar de ser importante, ainda está muito longe de satisfazer as necessidades. Mas o indicador, o incentivo, vindo de onde vem, ou seja, do FMI, é extremamente importante e, de algum modo, é um indicador estratégico para a Conferência Internacional que no final de maio acontecerá na cidade da Beira. Na Beira, porque, não obstante toda a onda de solidariedade internacional para com Moçambique e para com as zonas afetadas, os donativos recebidos até agora continuam muito aquém daquilo que as Nações Unidas considerou como fundamental para se garantir apoio à população afetada. Acho que estamos a falar de qualquer coisa como 130 milhões de dólares em auxílio de emergência, e até agora as emergências coletadas não ultrapassam muito os 30 milhões de dólares. Vamos fechar, Fernando Lima, com o nosso país vizinho que está em eleições, a África do Sul. Ainda não temos números definitivos, mas sem surpresa o ANC lidera a contagem de votos. A vitória deverá ser menos expressiva que em 2014. 2014 foram 62,15%, mas o presidente Ramaphosa, que é o seu primeiro grande teste eleitoral, que antes tentava dinamizar o ANC, que estava envolvido em sucessivos escândalos de corrupção, ele próprio consolida-se com esses números. Bem, nestas eleições, um dos elementos importantes deve ser um pouco este suspiro de alívio de Cyril Ramaphosa em relação aos resultados eleitorais. Claro que os resultados são maus, são os piores conseguidos pelo ANC depois da queda do apartheid. Pela primeira vez o ANC veio abaixo
da fasquia dos 60%, portanto vai ficar entre os 58 e 59. Não é líquido se perde ou não a maioria absoluta em Gauteng, portanto a zona mais rica da África do Sul, a zona de Joanesburgo, mas as previsões eram muito mais sombrias, 52%. Nunca se aventou a hipótese de o ANC perder a maioria absoluta, mas 52% era uma fasquia embaraçosa e, por outro lado, no contexto da luta interna do próprio ANC, da consolidação de Ramaphosa e da contestação do setor Jacob Zuma, um resultado pior para o ANC faria com que esses setores contestatários que ainda não estão os setores internos do ANC, que ainda não estão completamente convencidos do pequeno golpe que deram a Jacob Zuma, podiam, digamos, levantar a cabeça com resultados ainda piores do que aqueles que já estão escrutinados neste momento. Portanto, claramente, na desgraça, Cyril Ramaphosa sai como vencedor e tem um mandato para implementar mais reformas, porque uma das questões que se coloca é a crise económica na África do Sul, a crise de investimento externo e também outra crise ainda mais importante, que é o grande desemprego que explica os resultados de outro partido, o terceiro partido da África do Sul, os combatentes pela liberdade económica, pela liberdade da economia ou pela liberdade económica, que provavelmente vão quase duplicar o voto nestas eleições, ou seja, passaram dos 6% e neste momento que estão contabilizados 90% dos votos, estão muito próximos dos 12%. Um partido que foi uma grande decepção é a Aliança Democrática. A Aliança Democrática praticamente, não obstante mas consolidaram o segundo lugar, se ter tornado um partido mais indígena, para talvez a expressão não é a mais correta, mas é um partido que começou, o seu ADN era um partido colado à herança do apartheid, o partido dos brancos, para se tornar um partido com mais genuinidade negra. Aliás, tem agora um líder negro, como anteriormente tinha uma líder parlamentar negra. Portanto, é mais difícil colar a DA aos brancos, mas estagnou enquanto alternativa. Quando se pensava que a Aliança Democrática podia chegar aos 30%, ficou nos 22%, se calhar nem chega aos 22%, e portanto esta margem de progressão foi anexada ao ANC, e porque o voto da AD não tem nada a ver com o EFF, portanto os combatentes da liberdade económica, e por outro lado fez avançar o partido Boer, um partido que tradicionalmente é conotado com a extrema-direita, que é a Frente de Liberdade, a sigla é VF Plus, que de 0,1% passou para a fasquia de 3%, tornando-se eventualmente o quarto ou o quinto partido. Depois, portanto, não se sabe neste momento se fica à frente do Inkatha, do KwaZulu, na Natal, ou se ficará à frente de Buthelezi
e do seu partido no Natal. São números, Fernando Lima, que, a ser definitivos, já nos próximos dias vamos comentar no próximo programa. Chegamos ao fim de mais um Pontos de Fernando Lima, onde olhamos para os ecos do Comitê Central do Partido Frelimo, para os problemas provocados pelo recenseamento eleitoral, o negócio da Anadarko e fechamos com as eleições na África do Sul. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, até de hoje a 7 dias. Os Pontos de Fernando Lima.